Saudações, amados irmãos, queridos amigos, graça e paz seja sobre vós e família. Esse é o meu desejo da parte de Deus, o nosso Pai, por meio do seu amado Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Gênesis, professo a fé adventista do sétimo dia e venho a vós, em nome e por amor de Cristo Jesus, trazer-vos mais uma mensagem, segundo a instrução e convicção do seu Santo e Bom Espírito. O tema do nosso estudo é esse que está na tela, um tema maravilhoso. A mediação de Cristo, você precisa compreendê-la. Você compreende essa questão? Porque eu estou trazendo esse tema para apresentar-vos? Justamente porque tudo aquilo que nós necessitamos para vencer os nossos pecados e resistir à tentação é por meio da mediação de Cristo. Nós recebemos todas as bênçãos, todo o auxílio divino através da mediação de Cristo. Então, se você gostaria de compreender o que significa a mediação de Cristo e como ocorre essa mediação, esse estudo é para você. Aqui temos três imagens. A primeira imagem, nós temos o Pai, temos o Filho à sua destra e ao redor deles milhares de milhares, milhões de anjos. Na segunda imagem, nós temos o próprio Jesus. Do lado dele temos dois querubins e na frente dele temos um anjo recebendo um sopro, raios de luz da própria boca saindo da mente de Cristo diretamente para a mente do anjo. Na terceira imagem, nós temos um púlpito, um pastor ou um pregador, pregando a palavra de Deus. Ao seu lado, nós temos um anjo também soprando sobre a mente dele, flashes de luz ou raios de luz. Vamos entender o que isso significa ao decorrer do estudo. E vocês saberão o porquê eu estou colocando essas imagens. Nessa assembleia também está repleta de anjos ao lado de cada membro da igreja. O que isso significa? O que isso tem a ver com a mediação de Cristo? Fiquem aí, vocês saberão. Lembrando que a mensagem que eu estou trazendo aqui, ela é embasada com textos da nossa fé, do Espírito de Profecia. Então, se você é um crente que crê no dom espiritual dado através da irmã Ellen Goldwhite, então você certamente vai aceitar cada um dos textos que serão apresentados ao decorrer desse estudo. Pois bem, vamos lá. Comentário. O objetivo desse vídeo é apresentar o verdadeiro sentido e significado da mediação de Cristo. Essa mensagem mostrará uma verdade maravilhosa e poderosa que tem sido escondida por Satanás. Por quê? Se você ama e busca a verdade como tesouros escondidos, esse vídeo é um presente de Deus para você. Primeiro texto, ele se encontra em 1 Timóteo 2,5 e a palavra de Deus nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, mediador entre Deus e os homens e entre os homens e Deus é Jesus Cristo. Mas afinal, o que é que ele media? Dos homens para com Deus e de Deus para com os homens. Fique aí e os próprios testemunhos te mostrará. Pergunta: Cristo é o mediador do quê? E como essa mediação ocorre? Vamos lá. O livro Cristo e seu Santuário diz: Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai. Como é que ele abriu esse caminho? O que é esse caminho? E por meio da sua mediação, pode ser apresentado a Deus o desejo sincero de todos os que a ele se chegam pela fé e oração. Então, todos que chegam a ele por fé e oração, ele é o mediador dessa oração. Vamos ver isso. Cristo é o elo de ligação entre Deus e o homem. Ele é o elo, ele é o mediador. Prometeu ele interceder, mediar,
pessoalmente diante do Pai por meio de nossa oração sincera. Sim, Cristo se tornou o mediador da oração entre o homem e Deus. Então aqui nesse texto, nos lugares celestiais, é o livro do Espírito de Profecia, diz que Cristo se tornou mediador da oração. O que é a oração dos homens? É a comunicação dos homens com Deus através de Cristo. A nossa oração é a nossa comunicação com o céu. Gravem isso. Gravem isso. Eu peço também que vocês gravem essas palavras em destaque, suas cores. Oração está na cor vermelha, intenso. Grave isso. Então, até aqui nós aprendemos que a nossa oração é a nossa comunicação com Deus. Com Deus. Quem é que leva essa comunicação? Quem é que leva as nossas orações? Vamos lá. Conquanto os homens não possam viver de joelhos na praça, o silencioso e sincero desejo, ou seja, a sincera oração apresentada ao céu, encontra acesso ao Pai através dos vigias celestiais, os anjos, pela mediação de Cristo, é claro, porque Cristo é o mediador. Os anjos estão nessa função, mas Cristo é o mediador, é ele que vai até o Pai, ou apresenta ao Pai. Os anjos entregam essa oração ao próprio Cristo, e ele, como mediador, ele intercede junto ao Pai. Vamos ver isso com mais detalhe ao decorrer do estudo. Irmãos, quando eu não ler a descrição dos textos, sempre estará abaixo nessa cor aqui, branco e fundo preto, ok? Olhando para o alto é o livro e diz: suas misericórdias podem alcançar-te e tuas orações podem chegar a ele. Então as misericórdias, que é a resposta da oração, pode vir de Deus para nós. E as nossas orações podem chegar a ele. Nada pode interromper essa linha de comunicação. Percebem? Que a comunicação de Deus para com os homens é a resposta da oração, que é a comunicação dos homens para com ele. Continuando, precisamos aprender a levar todas as nossas dificuldades a Jesus Cristo, orando a ele, pois ele nos ajudará. Ele ouvirá nossas petições, E fará o que depois que ouvir? Vamos lá. Os anjos ministradores aguardam ao pé do trono, diante de Cristo, no Santíssimo, ao pé do trono, para obedecerem instantaneamente ao mando de quem? De Jesus Cristo, no responder toda a oração feita em sinceridade, com fé viva. Então até aqui fica claro que a comunicação do homem é a oração sincera, é a petição. Tudo que o homem pede a Deus é uma comunicação dele com o Pai. Essa comunicação ela é levada para o céu pelos anjos. Não que Deus não saiba, mas o próprio Deus estabeleceu o ministério angelical para envolver esse ministério dentro do plano de salvação. Então não é porque Deus não pode, porque ele sabe todas as coisas, mas ele estabeleceu isso. E está escrito. E nós temos que aceitar o que está escrito. Vamos lá. Pergunta: esses anjos levam e trazem o que do Santíssimo, do Santo dos Santos? O que é que eles levam, o que é que eles trazem? Nós já sabemos, né? O que eles levam, oração. E o que eles trazem? Nós vamos ver isso ao decorrer do estudo com detalhes. E isso vocês não verão no púlpitos. Nos púlpitos vocês não verão as coisas que serão apresentadas aqui. O porquê? Vocês peguem esses textos, esse estudo e pergunte aos seus próprios
pastores e líderes, ok? Vamos lá. Desejado de todas as nações, um livro muito conhecido. Olha o que nos diz. Os anjos de Deus estão subindo, levando alguma coisa, né? Levando as orações, a comunicação dos homens, dos necessitados e aflitos ao Pai em cima, Santíssimo, e descendo. Para quê? Trazendo a resposta. A resposta em quê? Bênçãos, esperança, ânimo, auxílio e vida. O quê? Vida espiritual aos filhos dos homens. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. E assim, o e assim aqui está falando daquilo que nós lemos atrás. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra, subindo, levando a comunicação e descendo para a terra, trazendo o quê? A comunicação de Deus através de Cristo. E assim Cristo é o mediador, Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Olha que texto poderoso! Por que os pastores não pregam essa verdade? Por quê? Pergunte ao seu pastor, pergunte ao seu líder, ao ancião, ao professor da escola sabatina. Por que eles não pregam essa verdade? Fiquem aí. As coisas vão ficar muito mais claras, né, na sua mente. Então aqui nós aprendemos que Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens através do ministério dos anjos, que estão subindo e descendo, subindo, levando a comunicação, as orações sinceras e trazendo o auxílio, a força, o ânimo, o poder, a graça, o conhecimento, a luz. Vamos ver isso. Então Cristo é o mediador, ele está no Santíssimo e ele ali está, né, respondendo às nossas orações junto ao Pai através do próprio ministério. Então o próprio ministério de anjos, que foi estabelecido para levar a comunicação dos homens para com Deus através de Cristo, é o mesmo ministério que Cristo usa para enviar tudo aquilo que nós necessitamos para vencer os nossos pecados e resistir às tentações. Sim, vamos chegar lá. Continuando, e receber esse poder, o livro diz: cada manhã e cada noite devem acender a Deus fervorosas orações, pedindo sua bênção e orientação. Os anjos trazem orientação? Com certeza. Anjos ouvem as manifestações de louvor e a oração de fé e levam as petições àquele, Cristo, que ministra no santuário em prol de seu povo e apresenta ao seu Deus e Pai seus méritos em favor deles. E assim o próprio Cristo responde essas orações, o que necessitamos, através do ministério dos anjos. Esse é o canal da comunicação do céu com a terra e da terra com o céu. Vamos ver isso em muitos textos, não é só um, não é 2, 3, 4, 5, são muitos. Vamos lá. Caminho a Cristo é o livro e diz: com os seus próprios méritos, Cristo estabeleceu uma ponte sobre o abismo criado pelo pecado, de modo que os anjos podem manter a comunicação com a humanidade. Cristo faz a conexão entre a humanidade caída, fraca e desamparada, e a fonte do poder infinito. É por essa fonte que nós somos abastecidos, fortalecidos, animados, confortados. É por essa fonte. Então Cristo faz conexão
E como é que nós nos apropriamos dessa fonte do poder infinito? Através de Cristo, por meio do ministério dos anjos, que trazem esse poder dessa fonte, que é Cristo Jesus. Vamos continuar. Obreiros Evangélico, é o livro, diz: o diligente e humilde estudante, buscando com fervorosa oração o estudo da verdade, segundo ela é em Jesus, será muito seguramente recompensado. Como? Por qual meio? Ele busca auxílio não nas ideias de escritores humanos, mas na fonte de sabedoria e conhecimento, e sob a guia dos anjos santos, dos seres santos, obtém o claro conhecimento da verdade. Gênesis são os anjos que nos guia a obter o claro conhecimento da verdade. Está escrito. Está escrito. Se essa verdade, ela confronta alguma doutrina que você aprendeu, ore a Deus, fique com muita atenção e examine todos os textos e converse com Deus. Se a doutrina que você aprendeu está de acordo com essa verdade. Vamos lá, mais um texto. Verdade sobre os anjos diz: nosso Salvador não está em silêncio e inatividade. Acha-se cercado de inteligências celestes, querubins e serafins, dezenas e dezenas de milhares de anjos. Todos estes seres celestiais têm um objeto de seu supremo interesse. Qual é? Colocado acima de todos os outros, a Igreja de Deus num mundo corrupto. Esse é o interesse dos anjos de Deus. Estão trabalhando para Cristo sob sua comissão, para salvar no mais completo grau a todos os que olham para ele, Jesus, o mediador, nele crendo. Tais agentes celestiais são velozes em sua missão. Encontram-se unidos numa santa aliança, numa grande e sublime unidade de propósito, para mostrar o poder, a compaixão, o amor e a glória do crucificado e ressurreto Salvador. Em seu serviço, estes exércitos celestiais ilustram o que a Igreja de Deus devia ser. Cristo está operando em seu favor nas cortes celestes, no Santo dos Santos, enviando para responder às nossas orações, às nossas necessidades, às nossas incapacidades, enviando seus anjos a todas as partes do globo, para prestarem assistência a todo sofredor que ora e olha para ele em busca de alívio, de vida espiritual e de conhecimento. Glória a Deus! Glória a Deus! É assim que Cristo é o mediador. A abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado, pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Devemos servir-nos da fonte da salvação. Como? Manuscritos diz: os anjos ministradores recebem instruções do trono de Deus para cooperarem com os instrumentos humanos. Recebem a graça. Gênesis. Os anjos recebem a graça para dá-la, para ministrá-la, para comunicá-la aos seres humanos. Eu nunca ouvi isso no púlpito de um pastor, meu irmão Gênesis. Por quê? Pergunte a ele. Pergunte a ele. Pergunte. Está aqui, ó. Eu não estou trazendo essa mensagem de outra denominação.
é da nossa fé. Os testemunhos é do Espírito de profecia, do próprio Espírito de Deus. Tá aí. Pegue os textos e pergunte a ele, questione. A graça, os anjos ministradores recebem a graça de Cristo para dá-la, ministrá-la aos seres humanos. Quando os anjos ministram essa graça, que foi provida pelos métodos de Cristo, o que acontece? Vamos lá, vamos chegar lá. Força e graça foram providas por meio de Cristo, que é o mediador, lá no Santíssimo, sendo trazidas constantemente do Santíssimo pelos anjos ministradores a toda alma crente. Então é os anjos que trazem graça e força. Mas o que é essa graça, Gênesis? Vamos lá. Devemos olhar a Cristo quanto ao recebimento de força e graça. E obteremos a vitória tão certa como Jesus morreu por nós. Ao princípio do dia, não negligencieis, queridos jovens, o orar fervorosamente a Jesus. Já sabemos quem é que leva a oração e quem é que traz a resposta. A fim de que vos comunique força e graça para resistir às tentações. Olha a importância. Se você quer resistir às tentações, você precisa pedir essa graça, essa força e entender qual é o meio que está sendo trazida para não ser enganado e ficar esperando algo que não é da maneira que Cristo deseja que você compreenda. A fim de que vos comunique força e graça para resistir às tentações do inimigo, sobre qualquer forma que possa vir. Olha a importância do ministério dos anjos sobre a mediação de Cristo. Tudo aquilo que eles trazem é para nos fortalecer, para enfrentarmos o inimigo, as tentações, o pecado. Então é muito sério. É muito sério. E essa verdade, ela não é proclamada como deveria ser. Por isso que eu disse que Satanás oculta essa verdade. Vamos continuar. E se orardes fervorosamente, como com fé e contrição da alma, o Senhor vos ouvirá a oração. Amém por isso. Glória a Deus. Testemunho para ministros diz, na mesma linha, que é uma sequência que Deus me deu de textos, que está numa ordem explicativa. Vamos lá. Deus determinou que os divinos anjos que fazem a sua vontade responda às orações dos mansos na terra e guiem seus ministros com conselho, critério. Conselho, critério. Olha o que os anjos fazem. Olha o que os anjos estão a fazer. Vamos lá. No deserto da tentação, diz: através de Cristo, a comunicação está aberta entre Deus e o homem. Lembram que ele é o mediador da comunicação de Deus com o homem? E do homem com Deus? Então, através de Cristo, ou seja, através do mediador, a comunicação está aberta entre Deus e o homem. Anjos podem ir com a comunicação para o céu e vir do céu à terra, trazendo o quê? Com mensagens de amor ao homem caído. Mensagens de amor, gravem isso. E ajudar aqueles que herdarão a salvação. Através de Cristo mediador, unicamente que os santos anjos assistem, ou seja, comunicam suas bênçãos e orientações aos homens. Continuando, Primeiros Escritos diz: vi o Pai erguer-se do trono e no flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus
se levantou do trono, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele, o seu povo, em oração. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, que não orava, que não obedecia à luz que recebeu. Depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completa trevas. Imagine como é que está vindo essa luz. E o que é essa luz? Vamos chegar lá, meus irmãos. Deus vai nos responder através dos próprios testemunhos. A chave para os testemunhos, está escrito, é os próprios testemunhos. Então, viu o Pai se erguer-se do trono no flamejante carro e entrar no Santo dos Santos. Vamos lá. Do Santo dos Santos prossegue a grandiosa obra de instrução para os homens. Os anjos de Deus estão se comunicando com os homens. Cristo oficia no santuário. Então, enquanto Cristo e o Pai estão no Santíssimo, Cristo como mediador, o Pai como a fonte da comunicação, das respostas, do auxílio, das misericórdias, né? Estão ali no Santíssimo. E através do ministério dos anjos, né? Cristo está comunicando tudo aquilo que nós necessitamos para enfrentar as tentações e os pecados. Vamos continuar. Cristo está na presença do Pai. Na onde? No Santíssimo, como nosso mediador. Como mediador da nossa comunicação com o Pai e da comunicação do Pai conosco. Cristo está na presença do Pai para pôr à nossa disposição os seres invisíveis, os anjos de Deus. Para quê? Para nos comunicar tudo aquilo que Cristo sabe que necessitamos para vencer os pecados e resistir às tentações. Vamos continuar, mais um texto. 2 lindos querubins, um em cada extremidade da arca. 2 querubins acham-se com suas asas estendidas por sobre ela, e tocando uma na outra por cima da cabeça de Jesus, estando ele diante do propiciatório, como mediador e intercessor. Seus rostos estavam voltados para o outro, os anjos, e olhavam abaixo para a arca, representando todo o exército angélico, a olhar com interesse para a lei de Deus. Entre os querubins havia um incensário de ouro, e subindo a Jesus as orações dos santos, oferecidas pela fé, e apresentando-as ele ao seu Pai, tudo está esclarecido. Uma nuvem de fragrância subia do incenso, assemelhando-se ao fumo das mais lindas cores. Por sobre o lugar em que Jesus se achava, diante da arca, havia uma glória extraordinariamente brilhante. Da onde sai essa glória? Vamos ver. Para onde vai? Vamos ver. Para a qual não podia olhar. Parecia-se com o trono de Deus, falando do Pai. Subindo o incenso para o Pai, através da mediação de Cristo, a excelente glória vinha do trono a Jesus, do Pai para Jesus, e dele se derramava sobre aqueles cujas orações tinham subido como suave incenso. Olha que descrição maravilhosa! Sobre Jesus derramou-se luz. Gênesis, o que é essa luz? Vamos chegar lá, calma. Em grande abundância, e projetou-se sobre o propiciatório, e o acompanhamento daquela glória encheu o templo. Primeiros Escritos 252. Olha a imagem. O Pai,
derramando, soprando, comunicando luz, luz, glória, poder sobre Jesus. E o que acontece? Vamos lá. Jesus olhava para seu pai e parecia estar conversando com ele. Via então uma luz excessivamente brilhante que vinha de quem? Do pai para quem? Para o filho. E do filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono, aqueles que estavam orando. Como essa luz chega ao povo que estão orando, né, com fé viva, com sinceridade? Como é que essa luz chega? E o que é essa luz? Que irradia do pai para o filho e do filho perante aqueles que estão dobrados sobre o trono de Deus. Vamos lá? Mas poucos recebiam esta grande luz. Gravem isso. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastava deles, do povo que estava recebendo a luz. Por que se afastavam? Porque eles estavam se santificando e pregando o erro e o pecado do povo de Deus. É por isso que muitos se afastam. Como diz, né? Onde há luz, trevas não fica. Vamos lá. Continuando. Patriarcas e Profeta diz: o Filho de Deus partilhava do trono do Pai, no mesmo segmento. E a glória do ser eterno, o Pai, existente por si mesmo, rodeava a ambos, o Pai e o Filho. Em redor do trono do Pai e do Filho, milhares de milhares. E ao redor do trono reunia-se os santos anjos em uma multidão vasta e inumerável. Milhões de milhões e milhares de milhares. Apocalipse 5:11. Estando os mais exaltados anjos como ministros e súditos a regozijar-se na luz que da presença da divindade do Pai e do Filho caía sobre eles. Então a luz, numa sequência cronológica, essa luz sai do Pai, vai para o Filho e do Filho vem para o povo de Deus que estão orando e obedecendo à luz que já receberam, através dos anjos. Vamos lá. Aqui tem uma imagem, Jesus soprando a luz sobre o anjo. Vamos lá. Vi esses anjos receberem de Jesus grande luz, lembram? Grande luz que vinha sobre Jesus do Pai e dele irradiava sobre aqueles que estavam perante o trono, ajoelhados com sincera oração. Vi esses anjos receberem de Jesus grande luz e poder, e voaram rapidamente para a terra. Por que eles recebiam de Jesus essa grande luz e poder? Porque o povo dele estava orando, pedindo luz e poder, a fim de cumprirem sua missão de ajudar o segundo anjo em sua obra. Uma grande luz brilhou sobre o povo de Deus ao clamar o anjo. Eis o noivo sair ao seu encontro. Então vi os que ficaram desapontados levantarem-se e, em harmonia com a mensagem e obediência do segundo anjo, proclamar: eis o noivo sair ao seu encontro. A luz dos anjos penetrou as trevas por toda parte. Satanás e seus anjos procuraram obstruir, né, essa luz trazida pelos anjos, a fim de que não se espalhasse e alcançasse o seu designado efeito. Eles contenderam, os anjos de Deus com os anjos de Satanás. Eles contenderam com os anjos do céu, dizendo que Deus havia negado o povo, enganado o povo, e que com toda a sua luz e poder não lograriam fazer o mundo crer que Cristo estava para vir. Mas embora Satanás procurasse impedir o caminho e afastar da luz
a mente do povo, afastar a luz da mente do povo, os anjos de Deus continuaram sua obra. Olha o conflito. Olha o conflito. Mas o que é essa luz? Vamos chegar lá. Vemos aqui que essa luz, ela é trazida para ser comunicada sobre a mente, para que as trevas, para que o engano seja discernido, compreendido nos seus múltiplos disfarces. Vamos chegar lá. E a luz é para dar compreensão, ou seja, é uma revelação de Deus na mente dos homens. O livro é Primeiros Escritos. Continua. Conselho sobre Educação é o livro. Diz: a aprovação de Deus dará esperança, e anjos ministradores cooperarão conosco, trazendo do Santíssimo, pela mediação de Cristo, a resposta, que é o quê? Luz e graça, e coragem e alegria. E dele tem vindo, do mediador tem vindo, por intermédio dos seus anjos, todo o raio da luz celestial que tem incidido sobre os habitantes da terra. A sua luz que você está recebendo e que você precisa receber emana de Cristo. Ela emana do Pai para Cristo, emana de Cristo para os seus anjos e emana dos anjos para a sua mente e para a minha mente, se assim estivermos sobre a condição de fé, oração e obediência. Continuando, pergunta: os anjos trazem essa luz para qual fim? Vamos lá. O cuidado de Deus é o livro. Responde: sua luz, a luz que emana de Cristo, da mente, do Espírito de Cristo, brilha nas recâmaras da mente e no templo da alma. Brilha, brilha. Seu coração está repleto da luz do conhecimento da glória que brilha na face de Jesus Cristo. É com essa luz que vem o quê? Discernimento espiritual. Isso mesmo. Através dos anjos, por comunicação dessa luz que eles recebem de Cristo, ou seja, uma graça celestial, um colírio celestial, que é a instrução que esses anjos recebem em suas mentes, e através do poder sobrenatural, eles comunicam essa luz, essa revelação, esse discernimento espiritual na mente humana, para que a mente humana compreenda a vontade de Deus através da palavra dele. Vamos ver isso ao decorrer do estudo, de outro ângulo. Continuando, nos lugares celestiais é o livro, diz: Deus, em sua palavra inspirada, registrou muitas narrativas para nos ensinar que a família humana é objeto do especial cuidado dos anjos celestiais. O homem não é deixado a tornar-se objeto das tentações de Satanás. Não! Deus nos promete que os anjos estão ao pé do seu trono, esperando apenas Cristo dar o comando para trazer tudo aquilo que nós necessitamos: luz, poder, graça, auxílio, alegria, paz, amor, encorajamento, conforto, conhecimento, discernimento, tudo. Vamos ver. Continuando. O homem não é deixado a tornar-se objeto das tentações de Satanás. Todo o céu está ativamente empenhado na obra de comunicar luz, ou seja, discernimento espiritual. Comunicar aonde? Na mente humana. Vamos ver textos falando sobre isso. Aos habitantes do mundo, para que não fiquem sem orientação espiritual. Lembram quando o texto diz: de manhã e à noite, a cada momento, devemos elevar as nossas orações fervorosas ao céu, pedindo bênçãos e orientação espiritual. Os anjos levam e trazem aquilo que nós necessitamos para enfrentar as nossas lutas,
as nossas tristezas, a nossa cegueira. Olhos que nunca tosquenejam, nem dormem, guardam os arraiais de Israel. Miríades e milhares de milhares de anjos ministram as necessidades dos filhos dos homens. Necessidades todas. Vozes inspiradas por Deus clamam. Vozes dos anjos inspiradas por quem? Por Deus, pelo poder que eles recebem de Deus. Este é o caminho, os anjos comunicando, este é o caminho, andai nele. Então aquela voz que está escrita lá no Velho Testamento, este é o caminho, andai por ele. Se ouvir aquela voz por detrás de ti, este é o caminho, andai por ele, receba essa voz e obedeça. Os anjos proporcionarão luz aos que dela carecem, discernimento espiritual. Mediante o ministério dos anjos, Deus envia luz ao seu povo. E por meio do seu povo, essa luz deve ser dada ao mundo. Está escrito que nossas mãos e a nossa voz é a voz comunicada através dos anjos. Os anjos trazem a voz da mente de Cristo, comunicam em nossa mente e através da nossa fala, através das nossas mãos, opera o ministério prático, visível. Sentinelas fiéis estão de vigia para dirigir pessoas por caminhos retos. Glória a Deus. O livro é Nos Lugares Celestiais. Continua. Manuscritos. Filhos e filhas de Deus. Diz: se a pessoa confia e procede em obediência, tem que ter condição, a mente está susceptível às impressões divinas, a mente. E a luz de Deus ilumina o interior, através da comunicação dos anjos, esclarecendo o entendimento. Que privilégio temos em Cristo Jesus. Amém. Continuando. Vejam, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos em trevas. Percebem o perigo? Então, quando esses anjos recebem a ordem de Jesus, deixai-os, entregue aos seus ídolos. Os anjos se afastam e a luz não é mais comunicada e aquelas pessoas ficam em trevas. Isso constitui a retirada do Espírito, que é o que está acontecendo, né? Com muitos, infelizmente. Vamos lá. Quanto mais clara é a luz, tanto mais se manifesta o contraste entre a luz e as trevas. Remova-se a luz e só restarão trevas. Continuando, testemunho 4 diz: deixe que a vigilância e a oração diária sejam sua salvaguarda. Então os anjos de Deus estarão ao seu redor para lançar luz clara e preciosa sobre a sua mente e sustê-la com força celestial. Quando você experimentar lutar independentemente na sua própria força, e não a que os anjos estão trazendo de Cristo, da mente de Cristo, os anjos celestiais são repelidos pela ordem de Cristo e se retiram pesarosos de sua presença, deixando-a lutar sozinha. Continuando, Conselho sobre a Escola Sabatina, o livro diz: as tentações parecem muitas vezes irresistíveis. Por quê? Pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, não ocorre prontamente ao tentado as promessas de Deus para poder enfrentar Satanás com as suas armas, com as armas das Escrituras. Ou seja, se nós não dedicarmos tempo em oração sincera, nós estaremos correndo risco. Quando vier as tentações, elas serão irresistíveis. Por quê? Porque nós
negligenciamos a oração sincera e o estudo da palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que os anjos, através dessa luz, desse poder celestial, sobrenatural, faz com que a nossa mente compreenda a palavra de Deus. Vamos continuar. Entretanto, os anjos estão ao redor dos que são dóceis ao ensino de Deus. E em tempos de grandes provas, eles, os anjos, hão de lembrar-lhes as verdades que nós necessitamos. Olha que texto, muitos não têm a compreensão dessas coisas, porque a teologia atual não prega essas coisas. Por quê? Pergunte, meu irmão, pergunte, minha irmã, por que o pastor da tua igreja não prega essas coisas? Por quê? Por quê? Essa é a pergunta. Continuando, minha consagração hoje é o livro, diz: nestes dias de perigo, devemos ser extremamente cuidadosos para não rejeitar os raios de luz que o céu misericordiosamente nos envia através de quê? Do ministério dos anjos. Pois é por eles, raios de luz, que devemos discernir as astúcias do inimigo. Olha a importância dessa mediação, dessa compreensão que não é ensinada nas igrejas, nem nos grupos de leigos, de sustento próprio, não é. Precisamos da luz do céu cada hora, a fim de distinguirmos entre o santo e o profano, o eterno e o temporal. Se formos deixados entregue a nós mesmos, ou seja, se os anjos se retirarem pela ordem de Cristo, por nossa negligência, o que acontece? Entregue a nós mesmos, tropeçaremos em cada passo. Estaremos inclinados a seguir o mundo. Evitaremos a renúncia do eu e não veremos a necessidade de vigia e oração constantes e seremos a presa de Satanás, segundo a sua vontade. Olha isso. Alguns estão hoje nessa situação. Achando que estão caminhando com Cristo, havendo recusado a luz na forma do comer, beber, vestir, etc., que Deus lhe enviou por intermédio dos seus anjos, não sabem em que tropeçam. Continuando, refletindo a Cristo é o livro. Orar 3 vezes ao dia é tão apropriado, tão fundamental para nós como era para Daniel. A oração é a vida da alma, o alicerce do crescimento espiritual. Em vosso lar, perante vossa família e perante vossos operários, deveis testificar desta verdade. E quando tiverdes ocasião de encontrar vossos irmãos na igreja, falai-lhes sobre a necessidade de manter aberto o canal de comunicação entre Deus e a mente. Qual é o canal? Jesus, mediador. E qual é o canal usado por Jesus para a comunicação de Deus na mente? Vamos lá. Os próprios testemunhos respondem. Eu não fico aqui de blá blá blá. Eu não pego 2 textos e crio uma narrativa, como a teologia hoje faz. Aqui é texto sobre texto, regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, na sua devida ordem. Vamos lá? Fundamento da educação cristã. A mente rege o homem todo, a mente. Todas as nossas ações, quer sejam boas ou más, originam-se na mente. É a mente que adora a Deus através do conhecimento, do discernimento,
espiritual e nos põe em contato com quem? Com seres celestiais. Por quê? Nos põe em contato? Porque a comunicação de Deus é através desse canal. Ministério dos Anjos. Isso mesmo. Mais um texto, Exaltai-o. Na palavra de Deus, temos diante de nós exemplos de seres celestiais atuando na mente de reis e governantes. Os ventos que estão sendo seguros é através dos anjos, pelo poder de Deus operado na mente dos homens, freando as leis, trabalhando em mentes de homens que estão dentro desses governos para combater essas leis que traria muito prejuízo para o povo dele. Na palavra de Deus, temos diante de nós exemplos de seres celestiais atuando na mente de reis e governantes, enquanto agentes satânicos também atuavam em sua mente. Então é uma luta, é um conflito para controlar a mente dos homens. Seres celestiais são incumbidos de atender às orações dos que trabalham altruistamente pelos interesses da causa de Deus, dentro desses governos e dentro da Igreja de Deus. Os próprios anjos mais elevados nas cortes celestiais são designados para deferir as orações que ascendem a Deus em prol do avanço da causa do Senhor. Solicito que os pastores inculquem ao entendimento de todos quantos se acham ao alcance de sua voz a verdade do ministério dos anjos. Por quê? Não condescendais com especulações fantasiosas. É o que está acontecendo hoje na nossa teologia. Especulações fantasiosas sobre a comunicação de Deus com o homem. Doutrinas falsas. Sim, doutrinas falsas. Vamos lá? Aqui está um anjo soprando na mente de um estudante da palavra de Deus. Para que ele sopra? Para dar discernimento. Vi que Deus havia enviado seu anjo para trabalhar na mente de um agricultor, Guilherme Miller, que até então não havia crido na Bíblia, levando-o a pesquisar as profecias. Então é para isso que o anjo é enviado, né? Anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram a sua mente, abrindo-lhe o entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe buscar elo após elo da mesma, até sentir admiração e assombro pela palavra de Deus. Verdade sobre os Anjos é o livro. Eventos Finais é outro livro. Os anjos do céu estão influindo em mentes humanas para despertar a investigação dos assuntos da Bíblia. Então, além dos anjos instigar a mente humana na pesquisa, os próprios anjos, pela instrução, pela luz que eles recebem de Cristo, da mente do Espírito de Cristo, eles dão discernimento na mente dos homens. Quando esses homens são levados às Escrituras, isso mesmo. Fundamento da educação cristã. Em base ao que eu falo. Quando a palavra de Deus se torna o nosso conselheiro e pesquisamos as Escrituras em procura de luz, discernimento, os anjos do céu aproximam-se, enviado por Cristo, com muito poder, com muita luz, para nos impressionar a mente com essa luz, iluminando o entendimento, de modo que possamos de verdade dizer: a exposição das tuas palavras dá luz, discernimento e dá entendimento aos simples. Glória a Deus! Amém! Testemunho 6 diz: se estudarem a palavra de Deus com espírito disposto a aprender, orando e vigiando em oração, e também trabalhando enquanto oram, anjos de Deus lhe abrirão o entendimento para que vejam a verdade em sua beleza. Aí está a resposta que os anjos trazem. Essa é a resposta. Quando você ora pedindo discernimento, compreensão, que ele lhe abra a palavra, ele envia seus anjos
para lhe abrir essa compreensão em sua mente, para que você compreenda, tenha discernimento espiritual da vontade de Deus em toda a sua palavra. Caminho a Cristo. Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração, se nele buscarmos a luz. Se nele buscarmos a luz, que nos fará ver a verdade. Os anjos de luz estarão com aqueles que, com humildade, buscarem orientação divina. É muito maravilhoso. Muito. Conselhos para a igreja. Ao prosseguir a oração de Daniel, o anjo Gabriel veio. Quem enviou? Quem enviou? Jesus. Voando das cortes celestiais para lhe dizer que suas petições foram ouvidas e atendidas por Cristo. Este poderoso anjo é comissionado para dar-lhe entendimento e compreensão, para abrir perante ele, em sua mente, os mistérios dos séculos futuros, profecias. Assim, enquanto ardentemente buscava saber e compreender a verdade, Daniel foi levado em comunhão com o divino mensageiro enviado pelo céu, pelo mediador. Daniel falava com Deus. O céu estava aberto perante ele. Lembram? E verás o céu aberto e subindo sobre ele anjos. E subindo sobre o Filho do Homem anjos. Lembram? Jesus falou? Tá aí. E o céu estava aberto perante ele. A escada mística. Deus é o autor da verdade. Ele ilumina o entendimento obscurecido e dá à mente humana poder para aprender e compreender as verdades que revelou. Então, esse poder que Deus comunica, ministra na mente humana para aprender e compreender a verdade, esse poder é ministrado através dos anjos. Enoque esperava diante do Senhor e orava para conhecer sua vontade mais perfeitamente, para poder realizá-la com perfeição. Testemunho seleto. Cristo envia do Santíssimo seus anjos a toda parte do seu domínio para comunicar aos seus servos sua vontade. Anda ele no meio de suas igrejas. Como é que ele anda? De maneira espiritual através dos seus próprios anjos, que o representam. Os anjos ministradores recebem instruções do trono de Deus para cooperarem com os instrumentos humanos. Instruções, está aqui, ó. História da redenção. Deus se comunicava, lembram da comunicação? A mediação, Cristo, e assim Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens através do ministério dos anjos que estão subindo e descendo. Deus se comunicava com Enoque mediante seus anjos, dando-lhe instrução divina. Então, não só no Antigo Testamento, como hoje é por meio do ministério dos anjos. Não fosse a comunicação entre o céu e a terra, não haveria luz no mundo. É privilégio nosso ter a luz do céu a brilhar sobre nós, sobre a nossa mente. Foi assim que Enoque andou com Deus. Foi assim. Notai o elogio referente a Cornélio. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O anjo apareceu a Cornélio quando este se achava em oração. Ouvindo o centurião alguém ali dirigir-se pelo nome, ficou atemorizado, todavia compreendeu que o mensageiro viera de Deus e disse: que é, Senhor? O anjo respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então já vinha subindo, né? Contudo, a fé e a justiça de Cornélio não seriam perfeitas sem o conhecimento de Cristo. Por isso, Deus lhe enviou luz e conhecimento,
para posterior desenvolvimento do seu justo caráter. Como é que ele enviou luz e conhecimento? O Senhor não deixa em trevas os que seguem toda a luz, como Cornélio, que lhes foi dada, mas envia anjos para comunicarem-se com eles. Cornélio estava vivendo de acordo com a instrução dada nas Escrituras do Antigo Testamento. E o Senhor enviou mensageiro para dizer-lhe o que devia fazer. História da redenção, este dia com Deus é os livros. Desejado de todas as nações, diz, seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens. Como? Trazem do Santíssimo, da mente de Cristo, a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima, mediante o ministério amável e paciente, opera na mente essa luz, no espírito, na mente humana, para levar os perdidos a uma união com Cristo mais íntima do que eles próprios podem avaliar. É muita verdade, assim, eu fico alarmado. Como é que uma mensagem dessa não é pregada nos púlpitos? Não é pregada nos púlpitos. Não é pregada em grupos leigos. Mas você, meu irmão, está sendo abençoado com essa luz. Dê glórias ao Senhor, porque você está recebendo essa bênção. Continuando. Os seres humanos são as mãos dos instrumentos celestes, como eu havia falado, pois os anjos se utilizam das mãos dos homens no ministério prático. Suas obras de abnegado ministério fazem com que sejam participantes do bom êxito que resulta do benefício oferecido. Esta é a maneira pela qual o céu ministra o poder vivificante. Lembram que Deus ilumina a mente, dá poder? Dá à mente poder para aprender e compreender a verdade? É através dos anjos, sim. Anjos de luz e poder. Poder do próprio Cristo. No céu é dito pelos anjos ministradores: executamos a obra para que fomos enviados. Repelimos os exércitos dos anjos maus. Enviamos luz e claridade à mente dos homens. À mente dos homens. Canal pelo qual Deus fala. Avivando-lhes a memória do amor de Deus expresso em Jesus. Olha só. Atraímos-lhes os olhares para a cruz de Cristo, os anjos, através dessa luz. Seu coração foi movido profundamente pelo sentimento do pecado. Olha só, obra dos anjos. Que crucificou o Filho de Deus. Foram convencidos dos seus pecados. Viram os passos que deviam ser dados na conversão. Sentiram o poder do Evangelho. Seu coração foi sensibilizado ao verem as excelências do amor de Deus. Contemplaram a beleza do caráter de Cristo, mas com a maioria foi tudo em vão. Não quiseram submeter seus próprios hábitos e caráter. Parábola de Jesus é o livro. Outro texto é Testemunho 2, diz: quando pecamos contra Deus, há uma disposição de atrasar-nos um dia de viagem com relação a Jesus. Buscamos separar-nos de sua companhia, porque ela se nos torna desagradável, pois cada raio de luz de sua presença, qual é a sua presença? Anjos, nos aponta ao pecado de que somos culpados. Onde houver um coração em que não incida a luz do céu, ali haverá solidão e em que Cristo não pode habitar. Ao lado de cada pessoa há a presença de um anjo. Presença que representa a presença do próprio Cristo, comunicando sua luz na mente dos homens, dos sinceros. Através de Cristo, a luz está brilhando para o homem.
O céu está ligado com a terra e os anjos de Deus estão subindo e descendo sobre a escada mística. Eles trazem do Santíssimo, da própria mente de Cristo, do Espírito de Cristo, mensagem de advertência, repreensão, instrução, encorajamento e amor. Continuando. Por intermédio dos seres santos que circundam seu trono, o Senhor mantém constante comunicação com os habitantes da terra. Continua. Os anjos de Deus comunicam-se com o seu povo e o guardam, obrigando-o a bater em retirada os poderes das trevas, para que não tenham domínio sobre os que hão de ser herdeiros da salvação. Estamos nós trabalhando em harmonia com os anjos? Esta é a linha de comunicação que o Senhor estabeleceu com os filhos dos homens. Linha de comunicação. Eles andarão, ou seja, serão instruídos à luz que procede do trono de Deus. Por meio dos anjos haverá constante comunicação entre o céu e a terra. Continua. A escada que Jacó contemplou na visão noturna, cuja base assenta na terra e o degrau mais elevado atinge os mais altos céus, estando o próprio Deus acima da escada e incidindo sua glória sobre cada degrau, anjos subindo e descendo sobre essa escada de fulgurante resplendor, é o símbolo da constante comunicação mantida entre este mundo e os lugares celestiais. Deus executa a sua vontade por intermédio de santos anjos celestes, em contínua comunicação com a humanidade. Essa escada revela o direto e importante meio de comunicação com os habitantes da terra. Fundamentos da Educação Cristã é o livro. Aqui tem uma imagem ilustrando o texto. Mais um texto, primeiros escritos. Os que se levantaram com Jesus enviaram sua fé a ele, no Santíssimo, e oravam: meu Pai, dai-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Como é que Cristo está soprando o Espírito Santo? Vamos lá. Anjos de luz e poder estão soprando na mente humana para proteger do engano, confortar da tristeza, curar da doença, instruir no caminho correto e inspirar. Olha isso. São os anjos, sim. O Comportor Evangelista é o livro. O Comportor Evangelista é o livro. Não sou eu que sonhei. Essa mensagem eu não sonhei, eu não criei. O que eu estou falando está escrito em nossa fé. É mensagem do próprio Espírito de profecia. Continuando, eventos finais. Esquece-se-á o Senhor de seu povo nesta hora de provação? Ainda que os inimigos lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas e sabe de toda a provação está acima de todo o prazer terrestre. E anjos virão a eles nas celas solitárias. Para quê? Trazendo luz e paz do céu, do Espírito de Cristo. É assim que ele está soprando o Espírito. Não essa imaginação da teologia aí, essa doutrina fantasiosa. Vamos lá? Para conhecer o livro diz: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mediante Jesus, o mediador, por intermédio dos seus anjos, alcançamos-nos os serviços angélicos de amor, conforto, repreensão
e luz, amor, paz, alegria, discernimento, força. Trazer-nos bênçãos, dar conforto, um lenitivo a dor trazer, cuidar dos órfãos solitários, fazem os anjos com prazer, dar aos cativos liberdade, guiar perdidos para Deus, mostrar da paz e vida a estrada. É próprio, pois, dos filhos de Deus. Glória a Deus por essa bênção, por essa mediação, por essa comunicação. Os agentes angélicos são mensageiros do céu, realmente subindo e descendo, mantendo a terra em constante ligação com o céu. E para finalizar o nosso estudo, aquele texto poderoso. Os anjos de Deus estão sempre indo da terra ao céu e do céu à terra. E assim Cristo é o mediador da comunicação dos homens com Deus e de Deus com os homens. Aqui está o meu contato para possíveis dúvidas, perguntas e questionamento. Que Deus possa abençoar a todos. Esse é mais um estudo que eu vos trago em nome de Jesus. Um abraço.